Por usar biquíni e usar sunga, se é pecado, tudo vai depender da consciência da pessoa. Adão e Eva andavam pelados no paraíso e não tinha nenhuma imoralidade. Houve a depravação quando eles comeram do fruto proibido, tanto é que eles foram se esconder de Deus, depois Deus fez roupa para eles. Bom, mas ninguém sabe quais de fato eram as roupas, até porque Deus pegou folhas para fazer roupas, espécie de túnicas, mas não sabemos exatamente como seria para Adão e Eva. A grande questão, como disse no início, é a consciência, porque, por exemplo, você pode estar todo coberto e outra pessoa que esteja com você está toda coberta, mas você peca, porque você fica desejando aquela mulher que não está conforme as outras, descoberta. Do mesmo modo que, por exemplo, você vai para a praia ver as mulheres, os homens lá, de uma maneira correta, de acordo com os banhistas, vamos dizer assim, uma maneira costumeira de gente praiana, está lá o homem de sunga, da mulher de biquíni. Se você tiver consciência, você pode caminhar na praia, você pode tomar banho lá no mar e não desejar. Ser normal. Agora, se você tem malícia, aí problema de cada um. Do mesmo modo que você pode ter malícia quando está, por exemplo, vendo uma criança tomando banho. Você pode ter malícia quando, por exemplo, você tem o seu filho, a sua filha vai dar um banho nela, você pode pensar mal e depois até agir com uma forma abusiva, sexual. Então eu vejo que essas censuras por demais não diz respeito a muita coisa. É claro que cada caso é um caso, é bom prezar pelo próprio pudor, mas não necessariamente a roupa vai dizer alguma coisa, porque senão nós não teríamos, por exemplo, algo que acontece nos países islâmicos ou no Oriente, o desejo do homem por uma outra mulher, sendo que a mulher é toda coberta de burca, inclusive, e em alguns países eles até casam com jovens na tenra idade, adolescentes, crianças, comete aquilo que no Brasil seria pedofilia, para eles lá é normal. Então tudo vai depender do costume, da cultura e principalmente da consciência. Às vezes o sujeito vê uma mulher até nua, não tem desejo por ela. E já vê uma mulher bem vestida, tem desejo. Porque não descobriu o que está por trás daquilo. Pode ser interessante. Então, nesse sentido, a gente tem que analisar. É claro que não seria muito correto uma mulher de Deus, pregadora, estar de biquíni na praia. Um pregador ou um pastor de sunga, não seria. Nós tivemos o caso do pastor da Voz da Verdade batizando de sunga com outro, uma fiel de biquíni na piscina. Foi o maior dos escândalos, fim do mundo. O fim do mundo é pelo fato de não haver a ritualística correta, com roupa, mas não necessariamente porque estava ali com os trajes de banho. Então, analisar nesse sentido. Por exemplo, Davi adulterou. Como é que foi o adultério de Davi? Ele foi lá espiar a nudez da mulher. Estava tomando banho. Davi fez aquilo que se chama de voyeurismo. Era um voyeur, espiar mulheres, não é seminuas, nuas. E desejou ela, tomando banho. Muitos vão dizer, mas talvez ela não estivesse completamente nua, só algumas partes, porque geralmente no passado se tomava banho com roupa. Mesmo assim, ele foi com a intenção de espiar com desejo. Isso é o pecado. E principalmente ele que poderia casar com todas as outras mulheres que não eram casadas, como era o caso de Batseba, ele foi atrás dela. Então pecou nesse sentido.
Assim como você não só peca, como comete um crime quando vai atrás de uma mulher e ela não quer você. Você comete o crime do quê? De importunação sexual, pode ser de abuso sexual. Você vai ser preso. Por exemplo, a mulher está de biquíni na praia, você está lá todo tarado, quer pegar ela, agarra ela. Se ela não querer, prisão na hora. Então existe a lei. Por mais que a pessoa pense uma coisa equivocada, ela não pode nem fazer por conta da própria lei. Ah, mas um homem decente casado não vai para a praia, porque lá está exposto, vai se interessar por outras mulheres e tal. E não se interessa por mulheres todas tampadas dentro da igreja? Quantos adultérios dentro da igreja? Não era para ter, porque a mulher está toda tapada, não era para existir coito entre financeiras e pastores, como acontece corriqueiramente em muitas igrejas, às vezes casados. Não era para existir o coito entre a obreira, ou a cooperadora, auxiliar de pastor, e a auxiliar de pastora que existe também, e o pastor, ou vice-versa, auxiliar de pastor com o pastor e por aí em diante. Então você vê que a questão não é necessariamente o lugar, mas sim a consciência da pessoa. Se você estiver bem espiritualmente falando, você pode estar numa praia de nudismo e você não vai se corromper. Você pode estar lá com roupa perto de uma praia de nudismo e vai se corromper. Agora, se você já é perturbado, até com roupa, até com aqueles roupões completos, vai ser pecado. Eu estou falando do ponto de vista do homem para com a mulher. E do mesmo modo da mulher para com o homem. A mulher, perdoa a expressão, mas tem que falar tarada, que é até chamada de ninfomaníaca, viciada em sexo, ela vai ver sexo sempre, com homem com roupa, sem roupa, em pastor. Quantas mulheres têm desejo por pastor? Eu já ouvi até falar de mulheres que iam no culto ver a pregação do pastor ou de um pregador porque gostavam dele, que achavam ele bonito. E quantos pastores que caem nessas ciladas? Estão dentro da igreja, não estão numa praia. Então as pessoas ficam colocando problema onde não tem. Chega até a proibir membros de ir para a praia tomar banho, até com roupa. Não pode nem com roupa, quanto mais sem roupa. Que loucura é essa? Eu fiz um vídeo aqui no canal, estava na Praia do Sul, no Rio Grande do Sul, acho que era Torres, uma daquelas praias de Torres, e eu vi, não é mentira nenhuma, eu vi 3 homens, irmãos, com calça tergal, caminhando na praia, descalço. E sabe o que eles faziam quando vinha a onda? Arregaçavam um pouquinho a calça para não molhar a calça. E eu fiquei pensando, mas que absurdo, que cômico. Por que ele já não veio com uma bermuda que chega até aqui na canela? Que era a mesma coisa, ele estava levantando, arregaçando a calça até a altura da canela. Era a mesma coisa se tivesse bermuda. Então eles condenam a bermuda, condenam o traje de banho, o caminhar na praia, não pode nada, mas andam se prostituindo dentro da igreja. Como é que é isso? Não tem lógica, não é verdade? Ah, mas uma coisa não quer dizer que a outra. Se você não gosta de praia, se você não gosta de ver mulher seminua, do mesmo modo das mulheres, se não gosta de ver homens com sunga, não gosta de ver homens sem camisa, não vão perto de praia, vão para outro lugar, vão para o deserto, fiquem num deserto, fiquem lá numa ilha paradisíaca, deserta, não veja mais ninguém. Porque hoje em dia, conforme está a coisa, você pode andar, até andando numa cidade que às vezes não seja nem praiana, você encontra pessoas sem camisa, você encontra pessoas de sunga, de biquíni. Tem estabelecimentos que não permite, mas já outros já permite. A pessoa está no supermercado, a mulher lá está com traje de banho, se não está com um biquíni, mas está cobrindo o biquíni com uma mini saia, ou como a saidinha de praia, ou com um vestidinho que cobre alguma parte aqui, que tem um nome específico, como eu não sou da área ou do segmento da moda, eu não entendo, mas a gente sabe que existe outras partes de peças, outros tipos de peças, melhor dizendo, indumentárias,
que cobrem um pouquinho o biquíni e vão para a praia, não, vão para estabelecimentos, supermercados, farmácias, etc, etc. E lá não é proibido. E você, cristão, vai lá comprar, dá de cara lá com a mulher de biquíni meio tampada, assim, um homem de sunga com um short um pouquinho mais curto, sem camisa às vezes, ou de regata. E aí você se escandaliza com isso, é o fim do mundo. Outrora no Brasil, Brasil de 1920, Brasil de 1940, de 1960, isso aí era um absurdo. Inclusive a própria Igreja Católica proibia. Sim, hoje em dia é muito metlopau nessas igrejas evangélicas do passado, que pregam ainda essa questão do uso do costume. Mas quem criou essa questão do uso do costume foi a católica. E o fanático católico chega a dizer, eu já fiz até um vídeo sobre isso, eu nunca vi isso na Igreja Católica. Isso é mentira, a Igreja Católica não prega mais isso. Se a Igreja Católica não prega, não quer dizer que ela não proibiu no passado. E tem inclusive um vídeo onde eu comprovo o nome do Papa ou do Padre, tudo que proibiu, cardeal me parece, que proibiu as mulheres de entrar na missa de decote, de roupa extravagante, de saia curta, de calça, tudo isso. E também de traje de banho. E se prega, em algumas igrejas católicas ainda se prega isso, que as mulheres que vão para a praia com aqueles trajes de banho bem picantes, aqueles biquínis micros, estão pecando. Então, analisar. E eu estou falando aqui para cristãos e cristãs, eu não estou falando para gente ímpia, para gente que não tem nada a ver, pois é. Eu não estou falando para esse tipo de pessoa, estou falando para quem quer ter uma conduta cristã. O pecado não está na peça de roupa, o pecado está na consciência da pessoa. Tanto a consciência da pessoa que veste aquela peça de roupa, como daquele que vai ver essa pessoa. Por exemplo, eu quero lacrar, eu quero chamar a atenção das mulheres. Então eu vou usar um determinado tipo de roupa para mostrar meus músculos, para mostrar minhas partes íntimas, que possa despertar o desejo, a lascívia das mulheres. Já estou pecando. Do mesmo modo, as próprias mulheres vão vestir-me com um vestido provocante para seduzir os homens, inclusive homens casados, já está pecando. Do mesmo modo, aquele que diz assim, eu vou na praia porque hoje eu quero ver mulheres. Estou casado, mas estou obrigado a ver mulheres. E fica ali. Ainda se ficar, às vezes, meio perdido, pensando em alguma coisa, não é o pecado. O pior é investir, é ir atrás. Então a questão é essa. Simples. Tudo vai da intenção. Mas a mulher tem que se comportar. Sim, tem que se comportar. Mas não tem como você ir de terno e gravata para uma praia. Não tem como você ir de calça tergal e camisa gola polo para uma praia no verão. E com alparcas, sandálias. Ou a mulher ir com um vestidão comprido, numa praia, querendo a gente tomar banho. Não dá. Tem que ser um traje equilibrado, básico ali, da própria praia ou do litoral, enfim. E até é recomendado, principalmente nessa época de pandemia, que se busque uma praia um pouco mais deserta, mais afastada das pessoas, que não está muito assim exposta a outros tipos de pessoas, ou que a própria cristã ou cristão não estejam expostos. Tem gente que não consegue compreender essa naturalidade das coisas, esse equilíbrio, porque foram educados naquela linha dura, extremista, não pode nada, não pode nada, não pode nada. Enquanto a partida não podia nada, os outros, mas eles faziam, o parente deles faziam. Isso é farisaísmo. Por isso que nunca, jamais, e eu não admito que me chamem, como teve um sujeito fanático que me chamou de fariseu. Porque o fariseu é esse, que ele impõe certas regras que ele mesmo nem cumpre e não move uma palha. Eu não sou desse. Eu não fico aqui pregando liberalismo demais, ou libera geral, e não fico pregando conservadorismo demais. É equilíbrio. Vamos no equilíbrio. E depois também quem é casado
próprio acordo entre o casal. Olha, nós vamos andar assim, nós vamos naquele local lá, não está muito exposto, ou a gente vai estar com uma roupa assim mais flexível. É isso, gente, consciência. As pessoas têm um problema grande com a nudez. Parece que Deus não fez nós. Parece que Deus não sabe que a mulher tem uma vagina e tem um par de seios. E que o homem tem um saco escrotal e um pênis. Parece que Deus não sabe disso. Foi Ele que fez. Então Deus não fez nós. Ou esse Deus que você prega não é o Deus verdadeiro da Bíblia. Porque o Deus verdadeiro da Bíblia não se escandalizou em fazer Adão e depois Adão nu, ele fez Eva da costela de Adão. A primeira cirurgia no mundo, quem fez foi Deus. Também não tinha problema Deus de ver Adão e Eva nus no paraíso. Não tinha. Ah, mas pecaram. E agora entrou a imoralidade. Mas aquele que tem a mente de Cristo consegue ter aquela mesma pureza, ou quase, que tinha na época de Adão e Eva. E no céu vai ser muito mais pureza ainda. Até porque, provavelmente, lá, nós não vamos ter esse corpo com o saco escrotal, no caso dos homens, as mulheres com seios e vagina, porque lá no céu não dá-se em casamento, é um corpo celestial de anjos. Ou será que lá os homens vão ser do jeito que nós somos assim? Será? Tem teorias que até dizem que sim. Eu não creio. Tem teorias que chegam a dizer que os anjos copularam com as mulheres no mundo, da terra, que os anjos caídos copularam. Olha, se os anjos originais não copulam, não dão em casamento, não têm desejo, como é que eles podem ter copulado? Ah, porque caiu. Como é que é isso? Então caiu, ele consegue ser humano? Ele não tem a forma angelical? Ele vira, inclusive, material? Não só espiritual, como material, matéria dessa terra? Enfim. Olha, sinceramente, na Bíblia está cheio de teorias, cheio de pensamentos, de psicopatias. Eu sou totalmente contra isso. Posso estar errado, mas eu não consigo acreditar nessas histórias da carochinha, sinceramente, pregadas aí. Primeira vez que eu ouvi falar sobre essa questão de anjo copulando, Benai Elohim, com os filhos de Deus, aliás, filhos de Deus, não, os filhos dos homens, filhos de Deus, Benai Elohim, foi o Caio Fábio falando. Eu sei que não foi ele que criou essa própria teoria, foi outros teólogos. Né? Enfim, meus caros, está respondido, né? Consciência. Ah, você é liberal, enfim, pense o que você quiser da minha pessoa. Eu já fui extremista, como você é hoje. Já fui de condenar tudo, de não ir em praia. Durante 4 anos eu praticamente não fui em praia. Quando estava dentro da seita IPDA. Porque hoje eu digo que é seita. Por que é seita? Porque hoje em dia tem uma divisão que você não sabe mais de nada. É uma divisão dos extremistas conservadores, extremistas liberais. E se a gente fala qualquer coisa, está tudo errado. É só eles têm a própria verdade, são a verdade. Então, quando você não consegue dialogar com essas pessoas, para mim eu considero eles seita. Quando não se consegue ter um meio termo nesse sentido, eu considero seita. Tá? Essa é a grande realidade. Outrora a IPDA ela até tinha um procedimento meio que correto no começo, e a família grande lá não tinha tanto dinheiro, começaram a ter essas problemáticas todas. Assim como a Assembleia de Deus e tantas outras igrejas. Eu sei que não é fácil, às vezes, um membro antigo assimilar o que um membro novo dessas igrejas estão assimilando pelo conhecimento, pelas mudanças. Mas se é que tem que mudar para melhor, que se mude. Pior é mudar e mudar para pior. Inclusive, até hoje nós temos aqueles defensores dos usos e costumes do passado nessas igrejas pentecostais. Muitas coisas não tem que voltar. Já foi, já era. É complicado. Agora, o que não se pode fazer é ser fanático ou militar como um fanático. Prezar pelo fanatismo.
O que não se pode é criar contenda, picuinha com hipocrisias, com privilégios. Uns podem, outros não podem. Por isso que muitos hoje em dia ficam estarrecidos, escandalizados quando vê um pastor de sunga, quando vê uma pastora de biquíni. Depende da consciência. Ah, mas não estão adorando a Deus. Quem sou eu para julgar? Pode ser que não esteja mesmo. Talvez só esteja ligado no dinheiro, mas não é necessariamente por conta da roupa que não estão adorando. Tem outras nuances. Claro que não venha me confundir com liberalismo. Por exemplo, eu vi recentemente que uma menina está vendendo fotos íntimas dizendo que é cristã e não vê pecado. Eu vejo pecado, porque isso é uma prostituição. Uma coisa é você arranjar um rapaz, no caso das moças, para casar, para namorar, e às vezes manda lá uma fotozinha mais bonita, mais sensual, para conquistar, para mostrar para o namorado. Uma outra é vender aquilo para vários e ganhar dinheiro com aquela prostituição toda, e não só com fotos assim picantes ou sensuais, mas nuas mesmo. E outra coisa, a questão também da própria pornografia, prostituição, que eu já falei aqui no canal, ela tem a ver com um vício. Tem gente que é pego pela culpa. Meu Deus do céu, eu me masturbei, eu vou para o inferno. Meu Deus do céu, eu adulterei em pensamento porque eu pensei naquela moça, eu pensei naquele moço, eu desejei. Meu Deus, tire essa coisa de culpa da vossa cabeça, tire. Aí você fica pensando assim, com aquela culpa enorme, porque eu tive isso. Eu fui educado assim, errado. Aí, quando a partida, os evangelhos estão dizendo que aquele que matou 100 pessoas, que foi o caso do Pedrinho Matador que eu comentei aqui no canal, vai para o céu. Olha, entre você pensar em uma mulher, e você, mulher, pensar num homem, mas não fazer necessariamente o ato, ser pecado, e um camarada que matou 100 pessoas ser pecado, e qual que é o pecado maior? Se Deus perdoa um camarada que matou 100 pessoas, Deus não vai perdoar você pensar numa mulher, você se masturbar, você se tocar, você ter desejos, depois se libertar dos vícios? É claro que vai. Só que você tem que ter a iniciativa. Então eu vejo assim, uma coisa assim, muito louca que foi ensinada. É muito pela ignorância. E vem da igreja católica. Vem da igreja católica, porque a igreja católica era assim. Tanto é, por exemplo, a minha avó, eu já disse aqui no canal, era católica. Ela veio naquela construção da doutrina católica que usar calça, por parte das mulheres é pecado, ela sempre usou saia. Depois, mesmo não estando tão perto da católica, ela usava saia. Aí veio para o mundo evangélico e continuou saia, ou seja, do nascimento dela, desde quando ela usou a primeira saia, provavelmente na década de 1920, que nasceu em 1919, até o fim da vida dela em 2014, só usando saia. Praticamente 95 anos usando saia. Mas era o costume. Hoje em dia já é difícil. Já é difícil. Mas veja bem, a minha avó, olha como é que tinha esse costume. Ela lembra que quando era pequena, a própria mãe dela furou a orelha dela colocando um brinco. Depois ela não usava mais brinco. Mas furaram a orelha dela. Imagina, na década de 20, isso. Há mais de 100 anos atrás. Hoje em dia, a criança tem meses e já está com a orelha furada. A criança menina. Já a partir dos primeiros anos, já está lá com um vestidinho curto, com um short, coisa semelhante. Porque os pais já educam assim. E segundo a lei, inclusive, esse ato de furar a orelha das crianças seria até crime. Porque uma criança deveria esperar mais tempo para furar a orelha. Pode machucar, enfim. Hoje em dia é permitido, obviamente, mas se quiser buscar algum amparo na lei, pode. Então, a sociedade muda, as igrejas mudam. Eu não vejo nada de ruim nisso. Eu já mudei. E como eu mudei? Eu mudei quando saí da instituição religiosa, em 2009. Mudei em 2012, porque quando eu saí em 2009, eu só xingava a instituição, eu não queria saber nem de Deus, achava que religião era Deus.
A minha mente mudou para diferenciar a religião de Deus. Eu mudei, olha só as várias mudanças. Quando entrei no YouTube, comecei a pregar em 2017, esse canal. Mudei aqui no YouTube também, tem gente que não entende. Ah, você é cristão, tá lá falando de futebol, porque eu tenho outro canal que eu falo de futebol. Você é cristão, tá lá falando não sei o quê. E daí? Você tá vendo quem eu sou? Qual é o pecado de falar de futebol? O pecado é a idolatria, é o fanatismo. O próprio Júlio César veio me xingar, o pastorzão Júlio César veio me xingar num dos comentários lá no outro canal que eu falava do Flamengo em 2019. Foi lá me xingar. Mundano, canudo. Recentemente disseram que ele andava jogando bola aí, brincando, jogando outro tipo de jogo. Não é um hipócrita? Hipócrita. Colhe mosquito e engole camelo. O cara se preocupa com eu jogando bola e diz que o Pedrinho matador vai para o céu. Para você ver se tem lógica isso. É só raciocinar. Ok? E esses fanáticos dessas seitas, que para mim tudo é seita, do Júlio César, IPDA, os fanáticos, CCB, enfim, eu sinceramente não tem uma igreja, está difícil encontrar uma igreja hoje que não seja sectária. A igreja já começa a ser sectária quando ela diz assim: epa, a minha verdade é maior do que a sua. Nós somos a verdade, aqui tem a salvação, nas demais não tem. Já começa por aí. Aqui no meu canal você não encontra isso. Na comunidade abordagem cristã, que eu intitulei aqui no canal, que era inclusive o outro canal que eu tinha, aqui você não tem essa coisa. Eu não fico dizendo que eu sou o dono da verdade, eu fico expondo as minhas ideias, às vezes as minhas teorias, o relato bíblico, e você julga por si mesmo. Se você quiser andar com biquíni, anda. No caso das mulheres, se não quiser andar, não anda. Não julga aquela que ande, porque às vezes aquela que é igual a você é pior do que aquela que anda de biquíni. Do mesmo modo os homens com relação à sunga. E isso eu acabei percebendo com o passar do tempo. Outrora eu era contra os ateus, era contra os camaradas que xingavam muito a igreja, mas depois eu comecei a ver, puxa, mas eles têm um pouco de razão ali, porque o que ele está falando é verdade. E aquele que eu achava que era meu amigo, meu irmão, camarada de Cristo, estava junto comigo, olha o que ele fez comigo, olha a sacanagem, olha como ele me enganou. Por isso que eu fiz um vídeo intitulado: eu prefiro ateus sinceros do que crentes enganadores. Eu prefiro mesmo. Deus também prefere. Ele quer a sinceridade, ele não quer mentira. Ele não quer hipocrisia. Ele não quer farisaísmo. Por isso que eu combato bastante fanatismo aqui e as hipocrisias. Tem que combater as hipocrisias. As hipocrisias de ameaça. Por exemplo, eu não quero entrar muito nesse mérito, nessa questão, mas não vou citar a igreja. Tem uma igreja aí, você já deve saber, mas eu não vou falar, que um determinado líder, ele jogava praga para os outros que saíssem da igreja dele, e se não desse o dízimo ia para o inferno. Mas ele fazia aquilo ali porque as finanças da igreja estavam caindo, então tinha que ameaçar para ter dinheiro. E agora, como ele morreu, os filhos tomaram conta, os netos tomaram conta, agora os filhos não ameaçam, e nem os netos ameaçam, porque sabe que não adianta. Qual é o expediente que pode dar certo? Afrouxar a questão dos usos e costumes. E eles estão afrouxando, exatamente para quê? Para que venha mais gente, e eles têm dinheiro. Para que eles, inclusive, sejam mais famosos, mais conhecidos, estão até participando de programas como o sujeito lá, o Netozinho, recentemente está aí no programa Jesus Cop, que é um programa da igreja presbiteriana, batista, uma dessas daí, tradicionais, está lá no programa falando, como teve no Descende. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele quer ter a fama, não só dele, mas da igreja dele, em todas as demais igrejas, para que todas venham, no mínimo, visitar o templo lá e deixar a sua gorjetinha. É isto. Se não é membro, pouco importa, o que importa é dinheiro no bolso.
Até porque ser membro incomoda, dá muita despesa, mas vai só ser visitante mesmo. A coisa é tão lógica, mas o povo não pensa. Ah, meu pai, como eu me estresso com esse tipo de gente. Mas vamos lá, seguindo. O canal vai sempre nessa pegada, até onde der. Estamos colocando vários vídeos no outro canal aqui, vídeos antigos de lá, não estranhe, pregações, enfim, estamos tentando arrumar tudo certinho. Em breve esse canal ele vai ficar até meio que parado, eu diria assim, vai ficar só com os vídeos que já tem aí no canal, até porque eu preciso dar um tempo, já tem mais de 1.000 e poucos vídeos, dá um tempo para o pessoal ver os vídeos, quiser ver, quiser não ver, YouTube divulgue. Não ganho dinheiro nada com isso aqui. Eu dou meus estudos até simplórios, não tenho um estudo tão elaborado, mas vou direto ao ponto e não cobro nada, diferente desses daí que tem estudos e começo a vender e vendo mentiras, ilusões. Não sou esse, então não tem lucro. Vai ficar o canal como uma espécie de arquivo. Você procura pela tag, isso é pecado. Bom, falou assim, falou assado, puxa, é legal, eu entendi o que ele quis dizer. Ele está errado, mas vou procurar, enfim, está aí, assim. Abraço e até a próxima.